Olá, olá! E estou aqui para dar continuidade a esses vídeos sobre esse tema tão fascinante que é a Bíblia. Nos outros vídeos eu falei do processo desde o início da vivência comunitária, passando pela oralidade, a escrita e depois as traduções da Bíblia. É um processo desde a vivência para adiante. Mas antes da vivência, algo que foi sendo cogitado ao longo do tempo como algo que teria motivado a escrita da Bíblia e por isso teria uma função anterior. Eu estou falando da chamada inspiração. A inspiração diz que Deus soprou, a Bíblia. Inspirar vem justamente de receber, Para dentro da gente teria vindo esse sopro divino que teria motivado a escrita da Bíblia. Mas junto com isso vem outras duas palavras, outros dois temas, que é a autoridade da Bíblia. Ora, se ela foi inspirada por Deus, então ela deve ter autoridade para nos dizer coisas sobre nossas vidas, como nós devemos viver, e o conteúdo dela deve ser válido. E, portanto, se ela tem essa autoridade, ela não pode ter erro. A terceira palavra que vem junto é a inerrância. Se acredita, então, que Deus não pode errar se Ele soprou essas palavras no coração, dentro dos escritores. No entanto, essa ideia básica não é aceita sem polêmicas. Essa ideia é a chamada ideia do ditado divino. Deus teria ditado cada palavra exatamente e o autor funcionou apenas como uma caneta, uma pena na mão do escritor, certo? Mas veja, alguns outros dizem que Deus inspirou a pessoa escritora, mas não cada palavra, cada ponto do livro. Alguns dizem, portanto, que a inspirada é a mensagem, não esses dados históricos e palavras. Por exemplo, quando se sabe que existem mais de um autor, como o próprio livro de Salmos, que tem salmos atribuídos a mais do que um autor, todos são inspirados, e quando não é um autor, mas é uma comunidade ou é um grupo de editores, a gente vê que houve edição porque a gente compara manuscritos de tempos diferentes. Esses editores também são inspirados? E quando um livro é anônimo, ele também é inspirado? E o que se faz com os erros óbvios que existem na Bíblia? Eu vou dar alguns exemplos de erros. Por exemplo, em Levítico 11, 22, se diz que gafanhoto tem 4 pés. Marcos 4, 31 afirma que o grão de mostarda é a menor das sementes, mas não é. Comparando Gênesis 7, 4, 12 e 17 com Gênesis 24, a gente vê diferentes durações para o dilúvio e N outras coisas são erros bíblicos, mas não são erros necessariamente de mensagem, ok? Eu gostaria de deixar aqui com muita humildade, especialmente a partir de um dos livros que vai estar na referência, um consenso e que eu consigo acreditar e que eu acho que é bastante aberto. Primeiro, sim, eu creio que é um livro que veio de Deus, 2 Timóteo 3,16 fala que toda a escritura é inspirada por Deus. Jesus, em João 10,35, João afirma que Jesus aceitou o Antigo Testamento também como palavra inspirada. Eu não quero entrar aqui em debate sobre o que é exatamente essa inspiração. Eu acho que é algo bastante misterioso e eu nem tenho condições de resolver, obviamente, essa pendenga toda. Para mim, basta saber que tem uma origem espiritual e que vem de Deus. Ora, tudo depende do que eu creio, afinal, Se Deus é o Criador, bem, Ele pode ter deixado para a sua criação, ao longo do tempo, um registro escrito para facilitar a recepção da sua mensagem, certo? Então, ele é um livro espiritual e, portanto, é um livro singular. Outra coisa que eu acredito é que, apesar da diversidade da Bíblia, que são muitos temas, às vezes aparecem textos que parecem que um contradiz o outro, são diversos gêneros, tem poesia, tem história, tem evangelho, tem apocalipse, mas eu também acredito numa unidade, que este livro, a Bíblia, está
contando uma grande narração da existência, que pode se dobrar em criação, a queda, a redenção e a consumação, que são o fio vermelho que conduz toda a história da Bíblia. Eu também creio e concordo que a Bíblia é clara o suficiente. Ela tem tudo que a gente precisa, mas ela não tem tudo. Ela tem tudo que é necessário para orientar nossa vida. Ela tem o suficiente e ela é suficientemente clara. Ela não é um enigma, ela não é criptografada. É possível a gente entender o essencial dela. E portanto eu gostaria de deixar para você, humildemente, a seguinte sugestão. Quem sabe você pense, se você tem questionamento sobre a Bíblia, você pensa no seguinte, eu creio que é uma questão realmente de fé, porque se eu creio que Deus criou esse cosmos todo, por que Ele não teria poder de inspirar uma comunidade a ponto de ela escrever, assim como outras religiões fizeram também seus escritos? Mas a gente crê, e eu convido você a pensar, que apesar de ter sido feito então por homens, tendo erros, tendo um tipo de forma de contar a história diferente do que nós temos hoje, que não é uma história que preza a exatidão numérica, ela preza mais a intenção teológica. Apesar de tudo isso, ela veio de Deus e ela é importante justamente por quê? Porque ela pode responder as 3 perguntas mais essenciais da história humana: de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. Então, espero que essas considerações sejam válidas na sua vida. Um forte abraço, até a próxima.